Então, e a partir desse momento eu começo a gravação da nossa aula. Hoje é dia 14 de 5 de 2020, nós estamos na semana de número 13, nossa 13ª aula. Pretendo encerrar com vocês o assunto dos temperamentos, ou ao menos avançar com ele até a parte da atualidade, né? Nós começamos a falar desde a antiguidade, então preciso avançar até a atualidade e dar início ao estudo da personalidade, de acordo com a teoria dos 5 grandes fatores, falar a respeito do fator da extroversão no dia de hoje, tá? Pretendo mostrar para vocês um cronograma que está neste slide, que está na tela de vocês, para a gente falar a respeito do nosso calendário. Então, eu vou mostrar para vocês o AVA, como ele está organizado, e a gente começa a falar, na medida do possível, a respeito do BFP e de um teste online que chama 16 personalidades, que é um teste baseado nessa abordagem, né, dos 5 fatores da personalidade, bem como baseado também na abordagem dos temperamentos. Ele não tem um resultado validado como tem no teste do BFP, né, um teste psicológico qualquer, que tem a execução de um psicólogo, mas serve para vocês terem uma indicação, no primeiro momento, da própria personalidade de cada um. Assim, a título de curiosidade, conhecimento, ele tem essa serventia. Então, nós vamos usá-lo. E eu pretendo falar com vocês a respeito das escalas disponíveis aqui no Brasil, sobretudo aquelas que são mais utilizadas, e das considerações da escala com o DSM, né, com relação ao Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais. Então, qual é a relação da personalidade na sua forma patológica? Depois que eu falar a respeito da forma estabelecida da personalidade, a sua forma patológica também, né? Os mesmos traços que vão garantir a característica comportamental da personalidade, eles podem garantir a característica da patologia, da doença psicológica, né? Então, é importante que vocês conheçam isso, sobretudo para a clínica. A respeito, então, do nosso cronograma, que é esse primeiro slide que já está na tela de vocês, a gente tem a seguinte circunstância, né? Nós estamos na semana do dia 11 do 5, começou segunda-feira, dia 11 do 5, semana 13. A gente encerra a ideia dos temperamentos agora, fala a respeito do primeiro fator. Eu pretendo falar a respeito dos demais fatores nas próximas semanas. Então, nós temos ainda 3 semanas oficiais de aula, na semana do dia 18 do 5, a 14ª semana, 25 do 5, 15ª, dia 1º do 6, 16ª. Com isso, a gente consegue encerrar nossa abordagem teórica dessa disciplina, e assim que nós tivermos aulas presenciais novamente, a gente vai estudar o teste psicológico correspondente a essa teoria, né? Não há previsão de retorno das aulas presenciais, uma vez que o decreto governamental vai até para o final deste mês. Eu estou adiantando as coisas, supondo que a gente vai terminar o semestre online, né? Não tenho certeza, não é uma informação oficial, mas eu consegui, então, planejar a disciplina para que seja feita dessa forma. Na semana do 8 do 6, segunda-feira, 8 do 6, após a 16ª semana, a gente teria a semana da prova DI, que é a semana de provas das disciplinas interativas, né? Normalmente, nessa semana, os alunos são dispensados da aula. Então, caso vocês não tenham provas, a gente pode fazer uma espécie de revisão ou plantão de dúvidas, que será um plantão de dúvidas ativo de vocês, né? Vocês é que vão me perguntando as coisas e a gente vai conversando. E aí, na semana do dia 15 do 6, a gente tem a nossa prova B2. O esquema de execução da prova vai ser igual à prova B1 pelo Microsoft Forms, né? Vai ter lá à disposição de horas para vocês fazerem e vai ser uma prova de múltipla escolha, baseada na mesma abordagem da prova B1. O trabalho B2 de vocês, ele vai ser lançado também nessa semana, né? Eu vou lançar lá no AVA de vocês. Ele vai ser feito no Forms também, porque daí facilita a entrega e facilita a execução. A data limite para a entrega desse trabalho vai ser no dia 8 do 6, então na semana da BI, né?
Nessa semana que vai ser semana limite para entrega do trabalho, o formulário do trabalho vai ser encerrado e nós vamos usar o Forms para entregar o trabalho exatamente para não ter, não ter uma dispersão dos trabalhos, né? Nós vamos unificar toda a entrega, o banco de dados, então a gente vai usar o formulário por esse motivo, né? Então, esse é o nosso cronograma, essas são as nossas próximas semanas. A gente fala sobre extroversão, neuroticismo e abertura, aí sociabilidade e consciência, né? Sendo que há uma espécie de nível hierárquico entre os 5 fatores, então a gente fala a respeito daqueles que dão subsídio aos próximos, para compreender os próximos, né? Eu sigo exatamente a rotina de aulas de vocês. Se vocês observarem, deixa eu compartilhar a tela do AVA com vocês, que daí eu já falo exatamente isso que estou comunicando agora. Se vocês observarem a tela do AVA de vocês, que é essa tela aqui, o AVA está organizado desta forma, como eu disse, né? Ele, nas próximas aulas, terá material específico para leitura de cada um dos fatores, que é para vocês aprofundarem bem mesmo o conteúdo, né? Então, nós estamos na semana 13, a gente começa a falar a respeito dos 5 grandes fatores da personalidade, e se vocês olharem a partir da aula 10, a gente já entra nesse assunto. Então, o conteúdo lá da aula 10, lá estava hospedada a prova B1 de vocês, mas também tem um conteúdo próprio, né? Então, na pré-aula, vocês têm lá já o conteúdo da teoria dos 5 grandes fatores, tem algumas videoaulas para vocês assistirem, né? Então, tem material para vocês assistirem, e tem um material de leitura. Então, tem um capítulo de livro relacionado para leitura. A partir do encontro 11, eu comecei a colocar os estudos dos fatores um a um. Então, a gente começa falando do fator número 1, neuroticismo, e vai seguindo. O fator número 2, extroversão. Hoje, eu falo com vocês a respeito da extroversão. Na aula que vem, eu agrupo o neuroticismo com a socialização, tá? Então, o terceiro fator seria a socialização, tem uma aula específica para ele. O quarto fator é a realização, que também é um fator de execução, né? E o quinto fator seria a abertura. Eles têm mais ou menos uma escala hierárquica. Vocês vão reparar que são 2 videoaulas por encontro, né? A primeira videoaula com o professor da abordagem cognitivo-comportamental com a dinâmica da avaliação, então ele vai falar a respeito das subcategorias avaliativas de cada fator, sobretudo no alinhamento com o teste psicológico BFP, né? E a segunda videoaula é com outro professor de psicologia, que vai falar a respeito dos aspectos clínicos, sobretudo na tomada de decisão clínica, e tal como se estivesse falando para um cliente leigo dele, né, a respeito. Então ele vai falar a respeito das potencialidades de cada uma das características e e a respeito da própria constituição da personalidade, né, baseada em cada característica. No último encontro, no 16º encontro, eu coloquei uma videoaula falando a respeito dos transtornos de personalidade, tal como vocês vão ver mais para frente na disciplina de psicopatologia. Então não é nosso objetivo aprofundar agora. Coloquei um capítulo de estudo a respeito dos manuais classificatórios, CID, o DSM e as escalas, né? O CID é o Catálogo Internacional de Doenças. Nós estamos com o CID na sua 10ª versão, então vocês vão ouvir falar, né? O CID 10 significa que é o Catálogo Internacional de Doenças na 10ª edição. E o DSM, a sigla está no idioma inglês, mas significa Manual Estatístico e Diagnóstico das Doenças Mentais, né? Então, o Manual de Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, ele está na 5ª versão, vocês vão ouvir falar em DSM-5. Nós costumamos utilizar mais os critérios do DSM, tá? Na psiquiatria, ele é mais utilizado. O psicólogo não vai basear o seu diagnóstico no DSM no sentido de estabelecer um diagnóstico nosológico, como o médico faz. Essa classificação, ela é restrita ao médico.
mas o psicólogo vai se basear no DSM exatamente para conhecer a sintomática e para nortear a sua intervenção. O psicólogo vai trabalhar com a sintomática do transtorno e não com a classificação do transtorno, né? Então, é importante para a gente conhecer esse material. Na última aula, então, a gente fala sobre isso. Os fatores, então, estão organizados aula a aula. Você já tem o material lá no AVA para poderem estudar. Daqui a pouco, no final da aula, eu retorno nessa página aqui, que é o teste das 16 personalidades, né? Vocês vão ver que ele tem um padrão de execução simples e ele assemelha ao BFP em uma espécie de bateria de resposta baseada numa escala Likert, né? Então, ele tem uma pergunta e você assinala em 7 pontos possíveis. Quanto mais você se parece com aquela pergunta ou com aquela afirmação, e o quanto mais você destoa daquilo. Então, se você marcar que concorda numa possibilidade maior, quer dizer que você exatamente é aquilo que está sendo falado. Se você discorda numa possibilidade maior, quer dizer que você não tem aquilo lá exatamente o oposto, né? E na posição mais neutra, mais central, significa que nem é e também não é. Ele é ponderado, né? Então, esse teste ele pode ser feito, ele pode ser executado. A gente retoma essa prática aqui no final da aula. Não é um teste oficial, mas a título de curiosidade é o que dá para a gente fazer nesse momento de quarentena, né? Dá para vocês começarem a olhar esse esquema de respostas baseadas numa escala Likert. É um esquema que converte a escolha em numeração, né? Então, supondo que aqui fosse o número 0, para minha direita eu teria números negativos ou positivos, e para minha esquerda números negativos ou positivos a depender da escala. Então, o número 3, ele pontuaria de uma forma. O número menos 3 pontuaria de outra forma. E aí cada um desses números tem como objetivo converter uma grandeza psicológica em uma escala numérica. Isso é muito conveniente para os psicólogos, porque faz com que eu tenha uma certa objetividade na minha grandeza. Eu consigo converter aquilo em números. As escalas psicológicas oficiais que a gente vai usar e os testes psicológicos, eles também têm essa característica de funcionar em escala Likert, né? Então, por isso eu apresentei esse teste para vocês. Por isso eu vou mostrar para vocês como ele funciona, né? A execução dele é razoavelmente rápida, então a gente retoma a falar dele muito daqui a pouco. Bom, a respeito da aula propriamente, né? A respeito do material propriamente. Nós precisamos chegar com a aula de temperamentos humanos nesse ponto aqui. Quando a gente fala a respeito dos estudos do Goldschmidt, Buzz Plumbing, Rothbard, Strelau, que é aquele autor do leste europeu, que eu disse para vocês tem o maior número de publicações, assim, mas que não tem na língua portuguesa, e Lerner e Windle. A gente veio falando a respeito dessas características, né? E nós começamos a falar lá na antiguidade a respeito das possibilidades de interpretação simbólica daquilo tudo, né? Inclusive da possibilidade de interpretação da expressão facial com o temperamento. Falei a respeito das influências, sobretudo a influência do Immanuel Kant, em uma espécie de organização dos temperamentos, né? E aí a gente começou a falar a respeito do laboratório do William Wundt, que é quando Wundt, né? Que é quando o estudo dos temperamentos ele atinge a esfera da psicologia experimental. Então ele tenta levar aquilo para o laboratório, né? E aí ele consegue fazer uma nova dimensão a respeito dos temperamentos e ele caracteriza aquilo que os antigos chamam de temperatura, né? Quente ou frio, e umidade, úmido ou seco. Ele consegue caracterizar pela força das emoções e pela característica da manutenção das emoções, né? Da mudança do estado comportamental, do estado emocional. Por que que ele está sempre atrelado às emoções? Pelo seguinte, dentro do controle de estímulos, os nossos comportamentos gerais, assim, voluntários, né, nossos comportamentos operantes,
eles são coloridos pelas nossas emoções, pelos comportamentos respondentes. A depender do meu estado emocional, eu tenho a probabilidade de ação alterada, né? Então, se eu estou com medo, a minha tomada de decisões e a minha execução de ação vai ser de uma forma. Se eu tenho alegria, de outra forma. Se eu tenho raiva, de outra forma. Para cada emoção, eu tenho estados emocionais alterados. Numa discussão, por exemplo, a minha argumentação ela depende muito do meu estado emocional. No dia a dia, as pessoas elas deixam se tomar pelas emoções. Então, quando o estudo de laboratório tem por objetivo caracterizar o tipo de emoção por sua força e por sua manutenção na pessoa, no fundo, o que ele está caracterizando também é como isso interfere na tomada de decisões. Além desses autores mais iniciais, nós temos um passo à frente, né? A teoria ela continua se evoluindo. A partir do início do século XX, alguns psiquiatras, alguns psicólogos começaram a desenvolver duas correntes de estudo relacionadas aos temperamentos. A primeira corrente, a respeito de teorias especulativas e explicativas, né? As especulativas são aquelas que extrapolam as teorias atuais. Então, eu vou tentar desenvolver características explicativas que vão além daquilo que já existia, mas no aspecto teórico, do ponto de vista teórico. E eu tenho uma outra linhagem que vai conduzir estudos laboratoriais para exatamente confrontar as teorias com a possibilidade de percepção daquilo da realidade. Aqui fica muito importante que a gente observe da onde eu vou ter a relação do temperamento com os 5 fatores da personalidade, né? Os autores de cada uma desses dois braços de pesquisa, em mais destaque, né? São muitos os autores, mas eu coloquei aqueles que têm o principal destaque, tal como o artigo científico de vocês, ele vai citar, né? Eu tenho o Jung, que é aquele mesmo Jung da abordagem analítica, vocês vão ver ele lá na psicanálise, na disciplina de matrizes do pensamento psicológico em psicanálise, né? Então, vocês vão acabar estudando sobre o Jung, e ele é o principal autor da abordagem analítica, para quem for para o consultório e pretende usar essa abordagem, vai acabar lendo muita coisa do Jung. E ele tem uma expansão grande da compreensão do que é o temperamento a partir de seus escritos. O Adler também é um autor relacionado à psicanálise, né? Eles são os dois principais agregadores dessa abordagem especulativa e explicativa. E aí eu tenho Heymans, o Kretschmer e o Pavlov, que é aquele Pavlov do behaviorismo mesmo, que vocês vão ver lá em análise experimental do comportamento e também em matrizes do behaviorismo. Quando vocês falam de condicionamento clássico, aquele que relacionava os cães com a salivação e estudava o condicionamento respondente, né, como o cachorro passa a responder a uma sineta, ao invés de responder somente à carne, né? Aquele mesmo Pavlov, ele estuda o temperamento dos cães e ele percebe que existem diferenças na forma de reagir dos cachorros e ele consegue fazer uma descrição a respeito desses temperamentos, né? Exatamente em exatamente em complemento àquilo que o Wundt já vinha começado a desenvolver em termos de laboratório, né? Então, são duas linhas diferentes e cada uma delas vai levar para um caminho. O primeiro caminho que a gente vai ver é a da formulação teórica especulativa ou explicativa, que vai influenciar com que as teorias contemporâneas da personalidade elas acabem agrupando esses fatores relacionados aos temperamentos, né? Bom, o primeiro dos autores é o Jung. E aí o Jung postulava que os indivíduos eram caracterizados por dois tipos de atitude, né? A atitude da extroversão e a atitude da introversão, que por acaso é o primeiro eixo da bateria das personalidades que a gente vai estudar hoje, né? Adveio do Jung, a ideia de extroversão e introversão, e é lógico que esses conceitos eles foram mudando com o tempo, né? Eles foram sendo aprimorados, e eles consistem naquilo que a gente vai ver na bateria
fatorial. Quando a gente utilizar o teste BFP, por exemplo, e falar em extroversão, esse conceito ele vem do Jung, e é exatamente esse conceito aqui, né? Então, as pessoas elas podem ter dois tipos de atitude, e essa extroversão e introversão, que são os dois tipos de atitude, funcionariam como se fossem em um eixo, na qual, em uma extremidade, eu teria a pessoa mais extrovertida possível, na outra extremidade desse eixo, eu teria a pessoa mais introvertida possível, e haveria um nuance entre os dois extremos, na qual eu poderia classificar as diferentes pessoas, né? Ninguém seria totalmente extrovertido ou totalmente introvertido, mas ela teria uma classificação dentro desse eixo. Então, algumas pessoas são mais extrovertidas do que introvertidas, e algumas pessoas são mais introvertidas do que extrovertidas, né? Então, portanto, dois tipos de atitude opostos, né? E essas atitudes, de acordo com o autor, elas são de origem biológica e elas acabam refletindo a direção na qual a energia psíquica se expressa. Na extroversão, a energia psíquica se expressa para fora da pessoa, né? E na introversão, a energia psíquica se expressa para dentro da pessoa, no ambiente subjetivo dela, né? Na própria subjetividade da pessoa, né? Não quer dizer que o extrovertido não tenha subjetividade, nem que o introvertido não possa ser desinibido, né? Mais tarde, nós teremos os conceitos de timidez, inibição e desinibição, né? E a inibição e a desinibição, a timidez, ou ainda o contrário de timidez, né? Uma pessoa que tem aquela facilidade em se expor, isso não necessariamente tem a ver com a questão da extroversão e da introversão. Eu posso ter uma pessoa que ela é desinibida no sentido social, né? Que também quando eu estou falando desinibida aqui, eu estou usando uma licença para falar de outro termo que a gente vai ver daqui a pouco, mas da forma do contexto do dia a dia, assim, né? Quando uma pessoa ela não é tímida, quando ela tem facilidade de se expressar em público, normalmente a gente diz que ela é desinibida, né? E às vezes até fala que ela é extrovertida, mas isso não necessariamente reflete o eixo introversão-extroversão. Ela pode sim ser introvertida e ser desinibida também, né? Dependendo do temperamento. Se ela for uma pessoa com temperamento introvertido, normalmente melancólica, ela pode ainda ser um professor, ser desinibida. O professor Jordan Peterson, por exemplo, que é um psicólogo que eu sempre cito nas aulas, ele é melancólico, ele é introvertido, mas ele é um professor, ele dá palestras, ele tem um canal no YouTube, ele tem milhões de seguidores. Então, a introversão é uma forma de canalizar a energia psíquica, não é uma forma de exposição social, não tem nada a ver com a exposição social, né? Acontece que é mais fácil para uma pessoa extrovertida ter essa exposição social exatamente porque o interesse interno dela é para fora, é para o outro. Então, isso acaba favorecendo em que ela tenha essa exposição, mas não necessariamente isso vai ser manifestado. Inclusive, isso pode ser um problema clínico. A pessoa querer se expressar, querer ir para fora, mas não conseguir porque não tem repertório comportamental, né? A extroversão, de acordo com o autor, é governada pelas expectativas e pelas necessidades sociais, se colocar no meio social e, portanto, para fora, estando orientada para a adaptação das reações das pessoas ao mundo exterior. Então, aqui, a expressão emocional é para o outro, para o próximo. A pessoa extrovertida, ela tem o seu processamento externo. Então, um exemplo de uma pessoa extrovertida, acontece algo que a chateia, ela fala em voz alta, ela xinga, por exemplo, ou não que todas as pessoas não façam isso, não xinguem, mas para o extrovertido, isso é mais evidente. Ele tem mais dificuldade em guardar a expressão emocional e ele tem mais expansão, tá? Lá na antiguidade, a extroversão era observada naquele eixo a respeito da temperatura, uma temperatura mais quente, né, os temperamentos quentes, coléricos e sanguíneos, normalmente são também temperamentos extrovertidos.
tem a ver com aquela expansão. Então ele é para fora, a vértice dele é para fora, é para o outro, para o interesse para o outro. A diferença é como ele vai ser executado. O colérico, ele marca a posição, né? Então ele tem uma tendência a reagir marcando a posição, marcando a sua opinião. E o sanguíneo, ele marca o contato social. Então ele tem uma tendência a se relacionar com o outro, no contato social. Já a introversão seria o antagônico da extroversão, quando tem energia psíquica dirigida para os estados subjetivos e os processos específicos internos. Então, a pessoa introvertida, na mesma circunstância, ela processa emocionalmente aquilo que aconteceu através do raciocínio. Ela pensa a respeito e ela, normalmente, ela não expressa isso na forma externa, né? Então, ela pode comunicar, mas a comunicação, ela nunca é direta, assim. Ela é uma comunicação já raciocinada, ela é uma comunicação já elaborada, né? Não é uma comunicação imediata. Mesmo que seja muito rápido, né? Ainda assim tem esse filtro interno. Então, o esforço temperamental é que a gente busca o equilíbrio. As pessoas que são muito extrovertidas, elas devem procurar a introversão e vice-versa, né? É no equilíbrio que a pessoa consegue desenvolver as virtudes e o caráter que ela vai lidar depois no futuro, né? Isso seria uma correção da personalidade. Há Professor, um... Oi, pode por falar. exemplo, assim, para manter um equilíbrio, a pessoa que é do fator de extroversão e sendo colérica, seria mais ou menos assim, um balanceamento, Manter o equilíbrio, no necessariamente? caso de um colérico, significa pôr o pé no Isso. freio. Então, vem Uhum, uma coisa na cabeça, ao invés de falar aquilo, aguardar. entendi. No caso, a tentar pensar a respeito, ou, assim, são várias as estratégias comportamentais que você pode usar, né? Então, você pode ter um diário, por exemplo, então vem alguma coisa na tua cabeça, ao invés de falar de prontidão, você escreve no papel, e mais tarde você lê de novo, e você faz com que você tenha um pé no freio, assim, ao invés de simplesmente agir, você busca um raciocínio. Com o passar do tempo, essa característica que ela é forçada, né, ela é uma característica racional, ela passa a ser uma característica mais introjetada, assim, e a partir daí você consegue aprender a não deixar que aquela resposta imediata ela seja expressada, né? No caso oposto da introversão, aí é o contrário. A pessoa precisa aprender a falar imediatamente quando as coisas acontecem. Ela precisa aprender a se expressar, né? Tem um exercício simples para ver essa coisa do temperamento e da introversão e extroversão, que é o seguinte: basta olhar a tua reação diante do evento estressante, assim. Ocorre uma briga, né? Ocorre um evento estressante. Como fica marcada a tua expressividade, né? Então você tem que olhar dois fatores. O primeiro fator é como é a tua reação. Você reage a uma briga, uma discussão ou um calor, assim, as pessoas estão jogando, estão assistindo futebol, né? E você foi no barzinho assistir futebol. De repente começa todo mundo a falar a respeito do jogo e tem dois times lá, e você é de um dos times ou de outro, e aí começa a ter uma espécie de discussão generalizada. É uma reunião em família, não uma briga propriamente, assim, mas uma discussão sobre um tema polêmico qualquer, né? Então, uma reunião em família, um jogo de futebol, alguma coisa a respeito do tema polêmico. Nessa hora que todo mundo está inflamado, discutindo, falando em voz alta, como costuma ser a tua reação? Então, você pode ver de duas formas, né? Ela costuma ser uma reação rápida e imediata, ela costuma ser uma reação para fora, você fala, se expressa, ou ela costuma ser uma reação de mágoa, você se magoa com a circunstância, você vira para dentro aquilo, né? Você se chateia com a posição dos outros. E a segunda observação, ela diz respeito do tempo que aquilo perdura. Você tem uma expressão de reação, de rápida, assim, de mágoa, e aquilo perdura pouco tempo, ou você tem uma reação rápida ou para dentro, e aquilo perdura muito tempo, né?
esse perdurar diz respeito ao critério de estabilidade e dispersão, que na antiguidade era chamada umidade, né? Então, se a tua reação ela é intensa, externa e duradoura, dura bastante tempo, então você é um colérico. Você reage àquilo tudo e aquilo fica te marcando durante muito tempo. E você também marca a posição para os outros, né? Você precisa se expressar de alguma forma. Por exemplo, um personagem bíblico colérico é o próprio São Pedro, né? O apóstolo Pedro, desculpa, São Paulo, apóstolo Paulo. Ele não foi um apóstolo que conviveu com Cristo. Entretanto, ele escreveu um evangelho, existe o evangelho de Paulo, e ele escreveu cartas assim. Então ele dava respostas, cartas aos Coríntios, ele dava respostas, sendo que ele nem falar, ele nem viu Cristo diretamente, assim, ele nem conviveu com Cristo diretamente, mas ele se posicionava, marcava a posição. É exatamente essa a expressão, assim. Ela é para fora e ela é marcada. E dura bastante tempo. Aquela impressão dura bastante tempo. Agora, se a expressão for para fora, marcada, e durar pouco tempo, ali dali a pouco a pessoa já esqueceu ou não guardou detalhes daquilo, não houve marcas, então ela é sanguínea. Ela tem esse fator de expressão, extroversão, mas ela não tem a marcação, assim, não dura muito tempo, né? Ela esquece, passou, passou. Com mais facilidade, tá? Não quer dizer que ela também não vai guardar mágoa, guarda sim, mas é mais fácil que ela deixe que aquilo passe, né? E eu tenho o oposto. Quando a pessoa não expressa imediatamente a reação, mas guarda aquilo, né? Grava com exatidão, então eu tenho o melancólico. E quando ela não expressa imediatamente e também não guarda aquilo, então eu tenho o fleumático, né? Que é a característica da frieza e da umidade. Na questão da extroversão e da introversão é a mesma coisa. Então, o extrovertido, ele deve sempre guardar a opinião, ele deve fazer um exercício de abstenção da opinião, né? Isso porque ele vai opinar de qualquer jeito, nem que seja dentro da cabeça dele. Então, ele tem sempre que lembrar de pôr o pé no freio. E o introvertido, ao contrário, ele tem que fazer o exercício da expressão. Isso porque ele vai estar sempre silenciado, né? Nessa expressividade. Esses dois tipos, eles se tornam mais populares das dimensões do temperamento e da personalidade exatamente porque eles marcam essa questão da expansão, que tem a ver com aquele eixo da quentura, da antiguidade, né? E exatamente eles explicam esses eixos em termos mais psicológicos, facilita a compreensão, né? Então, a partir do momento que Jung unha esses dois textos, é, é, ele tem livros explicando a respeito, né? Mas a partir do momento que ele faz ele cunha esses dois trechos, assim, essas duas possibilidades, extroversão e introversão, isso passa a ser utilizado para outros autores, outros teóricos da personalidade e do temperamento, inclusive no fator que a gente vai ver. Aí, esses fatores, extroversão e introversão, foram incorporados nas teorias da personalidade atuais, inclusive aquelas mais recentes, do Cattell, do Guilford, Hans e do Isaac, né, da Hans Isaac, que é o autor mais atual de todos. Foram também incorporadas em pesquisas de temperamento como as de Kegan, né, que é o temperamento inibido e desinibido, que é aquilo que eu estava falando um pouco mais antes, né, que a gente fala assim, a pessoa é inibida, como se isso fosse um sinônimo de timidez. E não é assim. Nesses fatores do Kegan, de inibição e desinibição, significa assim, algumas pessoas possuem controle emocional de tal forma que inibem a expressão da emoção, e algumas pessoas não possuem esse controle emocional de tal forma que eles não inibem, né? Então eles desinibem o controle, né? A inibição teria a ver com uma espécie de freio emocional que a pessoa tem, é biológico, e eu tô falando freio, mas assim, seria a não reação, a não expressividade. Não é uma característica de autocontrole. Aqui não tem a ver com ser bom ou ser ruim, mas tem a ver com o jeito, assim, né? Ela, ela não tem aquela expressividade naturalmente. Ela realmente é inibida, né? O sistema nervoso dela controla aquele aspecto emocional, ela sente aquele aspecto emocional dentro dela, mas ela não expressa aquilo, não tem aquela expressão.
e o desinibido ao contrário. Ele tem aquele aspecto emocional e ele expressa aquilo. São duas formas, né? E aí, a partir dos estudos de Jung, eu tenho, inclusive, influência nesse estudo do temperamento. O segundo autor é o Alfred Adler, né? O Adler, ele fez uma série de estudos relacionados com a personalidade. E ele acabou chegando em 4 tipos. Ele muda a nomeação, né? Mas ele acaba chegando em 4 tipos funcionais que, inclusive, vão dar sustentação àquelas teorias relacionadas aos recursos humanos de gestão de pessoas, dos testes de temperamento para execução de trabalho. Dentre eles, aquele teste do DISC, que eu mostrei para vocês 2 aulas atrás, né? Eu falei, olha, existe um teste chamado DISC que serve para avaliar colaboradores, para colocar eles em funções. As teorias do DISC, elas são derivadas das teorias do Adler, né? Então, são 4 tipos que eu vou falar a respeito deles. O Adler, então, ele postulava a existência desses 4 tipos de temperamentos, que também foram baseados na tipologia Hipócrates-Galeno, né, que é aquela sanguínea, colérico, né? E a partir dessa tipologia, ele escreveu outras tipologias de acordo com o nível do interesse social e o nível da energia manifestada pelos sujeitos. Então, o primeiro tipo seria o tipo governante, né? Ou tipo, a gente não tem uma tradução para a palavra ruling, mas seria o estabelecimento de regras, aquele que estabelece regras ou aquele que estabelece as condições de liderança, assim, inclusive de organização dos grupos. O tipo governante é caracterizado por indivíduos com um certo nível de agressividade. A agressividade não tem a ver com violência, mas é aquela agressividade das habilidades sociais. Tem a ver com a forma de ação. Eu expliquei isso para vocês na aula passada. Quando eu falar em agressividade daqui para frente, eu sempre vou estar falando desse aspecto da habilidade social, né? O sujeito pode ser passivo quando ele deixa com que a vontade do outro se sobreponha à dele, né, a maior parte do tempo. Então, eu chamo isso de passividade. Ele pode ser assertivo quando ele tem boa negociação das vontades, e ele vai sempre modelar isso. Então, ele sempre vai negociar as vontades. E ele pode ser agressivo quando ele impõe que a sua vontade se sobreponha sobre a do outro na maior parte do tempo. O ideal na pessoa habilidosa socialmente, que ela tem boas habilidades sociais, é que ela saiba quando agir de cada forma. Em alguns momentos você vai ter que ser passivo, em outros momentos você vai ter que ser agressivo, em outros momentos você vai ter que ser assertivo, né? Então, por exemplo, um guarda te para no trânsito e ele está fazendo uma blitz policial lá, está dirigindo, ali a tua opção melhor de ação é a passividade. Você não pode parar lá e falar para o guarda, ó, guarda, mas eu não concordo com essa regra. Então, se você tentar ser assertivo com ele, é ruim, porque tem um estabelecimento ali de Estado, né? Você tem que seguir aquilo. Então, a pessoa mais habilidosa é aquela que é passiva e resolve a situação mais rapidamente. Ela dá o documento que o guarda está pedindo logo e sai fora logo dali, entendeu? Então, ali, no caso, a passividade é a melhor opção. Então, se ela for habilidade social, ela faz dessa forma. Agora, no caso de um comércio, sobretudo no comércio de feira livre, que eu possa exercer um pouco de autonomia, então eu negocio o preço com o vendedor. A partir da camaradagem, eu vou negociando o preço do produto. Nesse caso, eu estou sendo assertivo. Eu consigo levar o melhor produto pelo melhor preço, né? E o vendedor também vai ser assertivo de volta. Tem esse aspecto da negociação. Ali talvez seja a melhor condição para você ser assertivo. E aí, com relação à educação dos filhos, por exemplo, é melhor que você tenha um perfil agressivo. Quer dizer, não estou falando de violência, tá? Não é para bater nas crianças, não é nada disso. Mas a agressividade ela é importante no sentido de que, olha, teu filho quer brincar de subir em cima do muro e pular de cabeça. Ali você não tem muito o que negociar com ele ou nem deixar ele fazer. Você tem que simplesmente suprimir o comportamento. Falar, se você fizer isso, você vai se machucar. Então a minha vontade tem que se sobrepor sobre a tua. Eu sei que você quer muito subir no muro e pular de cabeça, mas não vai rolar. Então, na educação dos filhos, por exemplo, acontece assim, né? As diferentes formas de expressão das habilidades sociais têm a ver também com as diferentes possibilidades de autonomia hierárquica. Foi uma coisa que eu disse para vocês um tempo atrás. A hierarquia, ela deve ser sentida na pele. E é assim, não quer dizer que você deva perceber a hierarquia e ir contra ela, lutar com ela quando há o estabelecimento de hierarquia. Mas ao contrário,
Quando há um estabelecimento de hierarquia, você tem que saber a tua posição e se adequar. Então, por exemplo, no tratamento do médico com o cliente, a hierarquia ela é maior para o lado do médico. O médico manda, o cliente obedece, o paciente obedece. E precisa ser assim, porque se não for dessa forma, o médico não consegue estabelecer a terapêutica, né? Se ele não conseguir estabelecer a terapêutica, o cliente morre. Então, ali, o médico tem que ser agressivo e o paciente tem que ser passivo, não tem outro jeito. Quando há a possibilidade de negociação, o médico coloca em opções para a família, fala assim, ó, tem tal tratamento, tal opção. Então, nesse caso, você pode ser assertivo. Mas, em geral, há uma hierarquia bem estabelecida e é habilidoso social quem logo percebe a hierarquia e se comporta tal como deveria ser comportado para conseguir o melhor resultado possível, né? Professor, Tipo, oi, pode falar. tem algum ponto negativo na agressividade? Tem, né? Você acaba sendo tirânico. Se toda Mas, vez a minha vontade sobrepor sobre a do outro, eu não escuto ninguém. Então, assim, o habilidade social não é você ter a agressividade, é você usar ela na hora certa. entendi. Né? Por exemplo, um jogador de futebol, ele precisa ter agressividade. A agressividade não tem a ver com violência, tem a ver com padrão de ação, né? Ele precisa ter agressividade, porque se ele for passivo, o outro jogador toma a bola do pé dele e ele perde o jogo, né? Então, em alguns lugares você tem que ter agressividade. E a agressão é diferente do termo do cotidiano que a gente usa, né? A gente fala agressividade no sentido de agredir o outro, de ter violência contra ele. Mas no termo das habilidades sociais não é assim. A É tomar a agressividade tem a ver frente, né? tomar a frente, ter um pouco de garra, assim, mais nesse Aham. sentido, né? Então, aqui o que ele está falando é isso. Tem certo nível de agressividade, eventualmente tem certo nível de tirania. Tirania também entenda como a expressão da agressividade sem possibilidade de negociação, né? O tirano é aquele que exerce agressividade sem possibilidade de negociação. Então, o prefeito tirano, ele vai lá, faz um decreto e não há possibilidade de negociação de forma alguma. Ele está agindo de forma tirânica. O padrão energético e dominante também. Esses padrões têm a ver com esse estabelecimento de normas, né? Estando os mesmos relacionados ao tipo colérico, da nomenclatura do Galeno, apresentado características de temperamentos semelhantes encontrados nesse tipo, né? Então, esse tipo governante, ele é bom em alguns exercícios profissionais. Então, um policial, por exemplo, um policial colérico é melhor, né? Se ele tiver a violência dele controlada, melhor ainda. Porque se ele for muito do tipo colérico, muito governante, né? Então ele sai fazendo atrocidade por aí, ele mata as pessoas na rua, não pode ser. Mas também, se ele não tiver esse traço colérico, ele não consegue prender um bandido, ele não consegue executar a lei. Então, um policial, por exemplo, precisa ter esse tipo de governante. É melhor se ele tiver isso. Ou, se ele for de outro temperamento, que ele consiga emular essas características. A emulação consiste em você se comportar tal como o outro, né? O ideal é que na nossa vida adulta a gente seja capaz de emular as outras características. Então, assim, a minha tendência natural é se comportar de tal forma, mas eu consigo expressar as outras formas também, né? Então, isso aqui seria um temperamento bem trabalhado. E algumas posições empresariais, então, tipo, um empreendedor, um empresário assim que tem um tipo governante é bom também. E daí ele consegue fazer boas escolhas, né? O segundo tipo seria o tipo dependente, né? O lean type, que são pessoas sensíveis que desenvolvem em torno de si uma concha de proteção, né, para eventos externos, possuem baixos níveis de energia e são caracterizadas como dependentes. Esse dependente também, entenda o seguinte, ele tem um efeito simbionte, ele vive bem com os outros. Não é que ele depende dos outros para ver, mas é que a relação social é muito benéfica para ele e para os outros. Então ele estabelece essa condição de relação, né? Constituído pelo tipo fleumático, exemplificando por os indivíduos cronicamente cansados e pouco dispostos. Esse cronicamente cansado é assim, ó, não é que ele é cansado mesmo, mas ele é letárgico, então ele é devagar. Isso tem a ver com o aspecto da umidade. Quanto mais sensível, mais emocional, maior a umidade, mais essas características ele vai apresentar.
O tipo fleumático é o melhor tipo de psicólogos possível, assim, porque o fleumático, ele consegue tomar os estímulos ambientais e não ter uma reação imediata, ele consegue processar aquilo. Então, esse tipo é o melhor tipo diplomático possível, né? Quando ele é bem trabalhado, ele é o melhor agente assertivo. Então, um coordenador de curso, fleumático, é muito bom se ele tiver um pouco de pulso, né? Se ele for completamente sensível, ele também não consegue funcionar, ele vai precisar ter um pouco dessa carapaça. Como eu disse, o tipo governante, o colérico, ele tem que tirar o pé do acelerador, senão ele sai por aí pondo o dedo na cara de todo mundo, isso é muito ruim, né? Vira uma pessoa insuportável. Com o passar do tempo, ele vai começar a ter solidão, vai começar a se dar mal. E o tipo fleumático, ele precisa ter um pouco de pulso firme, ele não pode ser totalmente flexível. Mas a flexibilidade dele é muito boa, exatamente porque ele consegue ser acolhedor. Então, uma babá de creche que seja fleumática, ela vai conseguir lidar com as malcriações das crianças, com as pirraças das crianças, sem se chatear. Isso é uma coisa excelente, né? Então, um psicólogo, eventualmente um educador. O próprio Immanuel Kant, que a gente falou um pouquinho atrás, dizem que ele era fleumático. Então, o fleumático ele é bem preciso no horário, ele não atrasa nem adianta, mas ele está sempre no próprio horário, ele tem método para fazer as coisas, e ele tem pouca resposta. O Ítalo Marcilli, aquele psiquiatra que eu vivo comentando com vocês, ele é fleumático. Só que ele consegue emular algumas características coléricas. Então, ele fala com agressividade, né? Ele fala com explosão, exatamente para poder romper aquilo que ele tem a natureza em fazer. Mas ele é muito acolhedor. Ele consegue tomar porrada, assim, dos clientes e não reagir com ação, assim, né? Então, ele é ofendido e reage de forma tranquila. A característica fleumática. O terceiro tipo seria o tipo evitativo, né? A avoidance. É, evitação, no caso, seria o manejo das condições para a passividade externa, né? O tipo evitativo seriam indivíduos que apresentam como padrão de vida o afastamento do contato direto com as pessoas, então ele evita essas circunstâncias de estresse, né? Mantém baixos níveis de energia externa, mas o mundo interno, tanto do fleumático quanto do evitativo, que seria o melancólico, são altas, né? Então eles pensam muito, processam muito, e são caracterizados pelo tipo melancólico, predominantemente tristes, só que essa expressão da tristeza ela tem mais a ver com a inexpressividade de humor, ela tem mais a ver com a seriedade, sobriedade, né? Então você olha para ele, ele está sempre estável. Você pode achar que ele é uma pessoa triste, mas no mundo interno ele tem os sentimentos. Essa expressividade ela não é muito grande para fora, né? Tem a ver com uma característica da frieza. O Jordan Peterson, aquele psicólogo, ele é melancólico e ele é um excelente orador, mas ele está sempre sério, assim. Ele dá risada, tudo, mas ele tem uma tendência à sobriedade emocional muito grande. Ele tem uma estabilidade emocional muito grande. Esse tipo é o melhor tipo estrategista, planejador possível, né? Então, o tipo evitação é o melhor planejador possível. Lá no diz que tem um tipo planejador e é o melancólico, porque ele consegue processar grandes cargas de, de informações, né? Como ele tem essa característica da frieza, ele tem pouco abalo emocional. Então, ele consegue processar grandes cargas de informações, consegue tomar decisões de difícil, difícil contexto, né? Então, ele é um excelente planejador, um excelente estrategista. E o último tipo seria o tipo socialmente útil, né? Esse socialmente útil, ele tem a ver com a diplomacia. Aí, o autor coloca são pessoas saudáveis, mas é que porque vem a tradução do inglês, né? E nem sempre a tradução do inglês coincide com o idioma português de forma adequada. Todos são saudáveis, né? Mas o que quer dizer aqui é que ele busca, esse saudável, ele busca boas relações. Ele evita conflitos, intermediando os conflitos e buscando boas relações, de forma que o conflito seja interrompido ou evitado, assim, o máximo possível. E aí, então, eles apresentam grande interesse social, grande energia,
estando relacionados a um tipo sanguíneo caracterizado por indivíduos atléticos e vigorosos, mas esse atlético e vigoroso, precisa entender que isso aqui foi descrito no século XVIII para o século XX, né? Não é atlético e vigoroso no sentido de que faz academia, mas atlético e vigoroso no sentido de que tem, tem execução no falar. O sanguíneo não consegue ficar quieto, né? Então ele tem uma certa exuberância no falar, ele precisa expressar isso. Então ele é vigoroso nesse sentido. Aí ele é muito utilizado na diplomacia, na educação, é o melhor tipo possível para a diplomacia. Normalmente mantém estabilidade. Como é energético, é também tempestuoso, né? Então tem também como o colérico precisa colocar o pé no freio para não ter o aspecto tempestuoso. Bom, com isso a gente encerra então as duas condições especulativas. A condição especulativa do Jung, né, com extroversão e introversão, e a condição especulativa do Adler, com os tipos relacionados aos temperamentos em aplicação prática, né, sobretudo nas indústrias, nas empresas, nos recursos humanos. E aí, nós temos os pesquisadores que são chamados empiristas, que são aqueles que fazem experimentações, né, do temperamento. No início do século, agora do século XXI, né? Então, é possível destacar o Hymans, Kretschmer e Pavlov. Todos eles vão trabalhar juntos, em algum momento. Eles vão unir as forças, né? Então, a gente vai começar a falar dos que são menos conhecidos na psicologia até chegar no Pavlov. O Hymans, né, ele veio da Holanda e ele empreendeu a primeira pesquisa dele numa sistemática de temperamento utilizando a abordagem experimental da psicometria e da biografia do sujeito. Então ele ia lá, sabia todos os eventos que o sujeito teve na vida, né, para poder desconsiderar ou considerar os eventos históricos e depois ia lá e fazer um teste psicométrico para poder avaliar aquele temperamento. O objetivo dele era descrever as dimensões básicas do temperamento e determinar em qual grau ocorre a hereditariedade, né? E em qual grau o ambiente contribui para o desenvolvimento dos traços temperamentais. Assim, o ambiente não influencia em nada os traços temperamentais. O ambiente influencia na personalidade que vai ser construída sobre o temperamento. O sujeito melancólico, colérico, qualquer que seja o temperamento, ele sempre vai ter uma tendência a responder dessa forma ao mundo. Mas se ele tiver educação, né, se ele souber educação formal e educação relacional também, ele aprende a lidar com o temperamento dele e expressar aquilo de forma mais centrada. Então aquilo vai ter uma expressividade diferente. Ele não deixa de ser aquilo que é, mas ele aprende a ter recursos para lidar. Então a personalidade seria um aspecto que cresce a partir desse temperamento, né? Os antigos diziam o seguinte: o temperamento diz respeito a uma estrutura mineral do organismo. Na falta de palavras melhores, né, ou ainda na ideia mesmo da expressão simbólica, eles diziam assim: ó, o ser humano é composto por quatro dimensões: a mineral, vegetal, animal e humana, né? Você só é um ser humano pleno quando você tem as quatro dimensões integradas e quando você consegue expressar aquilo que está dentro da tua mente, né? Que pela filosofia antiga era chamado espírito, né? Não tem a ver com o espírito religioso que a gente tem hoje em dia, mas tem a ver com os valores humanos, né? Então, essa quarta dimensão humana teria a ver com os valores espirituais, mas os valores mentais, né? Os valores psicológicos daquilo que é a humanidade. Então, honra, bondade, justiça, tudo isso daí os animais não possuem, só o ser humano possui. Então, isso tem a ver com os aspectos humanos, assim, da natureza humana, do espírito, né? Mas você só consegue atingir esses valores se você tiver os outros três anteriores muito bem trabalhados. Então, o primeiro deles, que é o mineral, diz respeito à tua mineralogia, que significa a tua própria constituição biológica. Hoje em dia, a gente fala em termos de bioquímica. Nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos, nosso sistema nervoso, mas na antiguidade eles falavam em termos minerais. O que quer dizer? A mineralogia ela não muda, porque tem a ver com o teu próprio corpo. E teu sistema nervoso não vai mudar. Teus neurônios são como são e é assim. Então, a partir da tua mineralogia, ou seja, a partir da tua terra ali, a partir do teu terreno, é que vão crescer as outras estruturas.
Então, a personalidade seria uma estrutura vegetal, ou seja, é uma estrutura que cresce a partir daquele terreno. Então, quem tem um terreno colérico só pode ter uma personalidade colérica, só pode crescer isso nele. Mas a forma que essa personalidade vai ser trabalhada, isso daí varia e depende dos fatores ambientais. Então, posso ter isso muito claro. O sanguíneo, por exemplo, ele tem uma tendência à comunicação, mas uma instabilidade comunicativa. Então, o sanguíneo ele pode ser muito confuso na expressão. Porque ele quer falar, ele quer se comunicar, ele sente muitas coisas, ele sabe o que o outro está sentindo, mas nem sempre ele sabe nomear essas coisas. Então, um sanguíneo pouco trabalhado, ele vai dar um problema do cão, assim. Uma criança sanguínea é difícil para os pais, porque ele sente muitas coisas, ele é muito sensível, mas ele não consegue falar o que ele está sentindo. Então, dá uma questão de relação ruim. Esse sanguíneo, ele tende a se irritar quase todos os dias, com muita facilidade. Isso porque ele não consegue ser compreensivo para os outros, né? Então, se ele tem essa estrutura de temperamento, e aí ele logo saca isso, e ele tem uma boa educação literária, então ele aprende a dominar a língua portuguesa, falar de forma mais clara do que ele está sentindo, do que ele está pensando, então ele consegue controlar aquele temperamento por via da expressão. Então, a personalidade dele vai ser uma personalidade falante ainda, mas ele pode ter muita clareza de raciocínio, ele pode ter muita lucidez de raciocínio. Ele ainda vai ser expansivo, ele ainda vai gerar confusão nos outros, mas se ele dominar esses aspectos ambientais, no caso ele adquiriu, né, da língua ou dos idiomas, quanto mais línguas ele souber falar, é melhor, ele consegue ter uma boa personalidade, né? Aí dos fatores animais, que seriam o terceiro nível, diz respeito à própria estrutura de sobrevivência, né? Comida, autocuidado, autopreservação, relacionamentos afetivos e relacionamentos sexuais, né? E isso tem a ver também com a estrutura que vai ser construída em cima dessa estrutura vegetal. Então, é assim, quanto mais eu vou para frente nessa escala, mais eu tenho mobilidade. Quanto mais eu vou para trás, menos mobilidade eu tenho. As estruturas minerais têm pouquíssima mobilidade. Eu digo que isso não muda ao longo da vida. Para o temperamento de uma pessoa mudar, ela tem que ter muito esforço ou tem que ter uma experiência de vida muito, muito marcada. Então, sofreu um acidente grave, perdeu o pai e a mãe na infância, aconteceu uma coisa muito horrível, assim, muito marcada, isso pode mudar o temperamento da pessoa. Mas é porque a estrutura do trauma gerado ali é tão grande que altera a estrutura biológica dela, quase, né? Os neurônios mudam a conformação. Então, realmente altera quem ela é. Sofreu um acidente grave, teve uma situação, assim, experiência muito marcada, né? É muito difícil mudar, então, essa estrutura mineral do temperamento. A personalidade, como a estrutura vegetal, ela pode ser mudada, mas ela pode ser mudada a partir de muitos exercícios e do passar do tempo. O sujeito, quando envelhece, ele tende a apurar certas características de personalidade, como ele tem tendência também a agravar certas características. Então, é muito importante que ele tenha um exercício, assim. Muda, mas demora um pouco. A estrutura animal, ela muda rápido e constantemente. Então, eu estou com fome agora, amanhã eu não estou mais, ou daqui a pouco eu já não estou mais, e isso muda a minha forma assim, de ação. Ela é mais móvel, né? E as estruturas humanas, elas mudam constantemente o tempo todo. Então, a honra, a justiça, valores, isso daí é muito fácil se perder na ação. Eu preciso ter um esforço grande para manter a minha conduta. Então, o sujeito que quer manter uma conduta baseada na honra, ele tem que fazer um esforço diário para se comportar dessa forma. Não é algo que ele tem e que está dentro dele, mas é algo que ele faz e que pode ser mantido, né? Eu tenho um outro detalhe que é o seguinte: tenho falado com vocês a respeito da questão do simbólico e do acesso literário, e isso é importante. E aí tem outra coisa que é a seguinte: quando você buscar o autoconhecimento, é muito melhor que você busque o desenvolvimento da consciência do que da autoimagem. Isso porque a autoimagem, ela se baseia em condições estáticas. E essas condições estáticas, elas são ruins, no geral, para você identificar estruturas dinâmicas, né? Então, por exemplo, você nunca deve ter uma imagem estática sobre si mesmo, porque isso faz com que você fique determinado a alguma condição que não necessariamente é verdade. Então,
uma imagem, por exemplo, sou preguiçoso. É uma imagem, né? Não é o que você é de verdade, mas é um rótulo. A imagem ou a figura, o rótulo é a mesma coisa. Então, a rótulo, rotulou. Muitas vezes a gente pode rotular o outro, que é um erro, porque as pessoas são dinâmicas. Eu só consigo ter uma imagem e um rótulo em pessoas que já morreram, pessoas falecidas, porque delas não vão mudar mais e a imagem vai ficar estável, né? Mas pessoas vivas isso não pode ser, não deve ser feito e muito menos deve ser feito consigo mesmo, porque isso aí te limita, né? Então você coloca a imagem lá, o rótulo, sou preguiçoso. O resultado é que você vai brigar contra uma figura estática e pior, se você acreditar nisso, você não vai ter disposição a mudar. E isso é muito ruim. A maior parte das condições psicológicas que a gente vai pegar na clínica depois são condições de imagem. Nosso cliente fecha a imagem e aí então ele não consegue ter dispersão daquilo. Tem um transtorno, por exemplo, transtorno alimentar de anorexia nervosa, que ele gera um problemão para a pessoa, exatamente porque ela estabelece uma autoimagem muito marcada e não consegue sair daquilo lá. E aí tem um resultado que é o seguinte: essa aqui são garotas, né, com transtorno de anorexia, então você percebe que ela está muito magra, e essa figura aqui, ela diz exatamente aquilo que eu estou falando. Então ela já está muito magra, a estrutura dela já está muito magra, mas a imagem que ela criou sobre si mesma é que ela é gorda. Ela tem um discurso e uma representação que não condiz com a realidade. Ela fica sob o controle da língua e não sob o controle da prática, né? Ela, ao invés de olhar para a realidade e dizer o que ela está vendo, ela olha para a realidade e diz aquilo que ela acredita, a autoimagem que ela gerou. Então, mesmo já muito magra, até doente pela magreza, ela olha no espelho e fala assim: estou gorda ou sou gorda, né? E aí o resultado é que você é gorda, nada do que você fizer vai adiantar. E aí o transtorno ele se estabelece exatamente nisso. A pessoa fica perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, mas ela não consegue alterar aquele padrão rígido que ela gerou na mente dela. Na cabeça dela ela é gorda. Então é muito difícil lidar, né? Nada do que ela fizer vai adiantar. Está estabelecida uma situação assim horrível. Isso também dá desvio de caráter. Você pode acreditar, sei lá, pensar, eu sou honesto, mas na verdade você puxa o tapete de todo mundo, zoa o barraco com as pessoas, magoa as pessoas, entendeu? Então você fica sob o controle de uma imagem, de umas palavras, e não sob o controle do que é, do que de fato é. Isso dá um problemão. Na clínica isso vai aparecer, e para nós isso vai aparecer também, porque isso nos é vendido na sociedade como uma forma de autoconhecimento. As pessoas ficam falando assim: ó, descubra quem você é, descubra quem é você, saiba quem você é a partir de rótulos. Desde sempre a gente vê isso, né? A revista Capricho, você é do tipo ciumento, você é não sei o quê. Esses rótulos de descrição maiores não tem a ver com temperamento, não tem a ver com padrão de ação. Quando eu falo em temperamento, eu estou falando em padrão de ação. Eu não estou falando que a pessoa tem uma característica que ela é imutável, mas ela tem uma tendência a agir, né? Então, o colérico, ele tem uma tendência a agir com vigor. Mas dizer que o colérico é chato e briguento, isso é o rótulo. Ah, ele é chato. Não, não é. Ele pode ser como pode não ser. E ele pode estar como pode não estar daquela forma. Então, assim, vocês precisam fugir da imagem estática e do rótulo, tá? Quando é que eu vou poder ter uma imagem sobre uma pessoa? Quando ela já é falecida. No final da vida, ela não tem mais o que mudar. Então, eu vou estudar a história do Einstein. Eu falo assim: o Einstein foi um sujeito inteligente. O Einstein era inteligente. Aí faz sentido, porque ele realmente foi inteligente na maior parte da vida dele, né? E aí eu vou falar isso, meus filhos vão falar isso, meus netos vão falar isso não vai mudar. Ele sempre vai ser inteligente. Isso porque ele já morreu. Então, um exercício Professor, pessoal que a gente pode. Oi. um exemplo legal também que eu estava lendo é assim que as pessoas elas mudam o tempo todo quando um casal está se relacionando, né? Está namorando e É, separa. Aí fica 3 anos sem se ver, a pessoa tem em mente que aquela pessoa é aquela que ela conheceu há 3 anos atrás. Aí, mas quando ela volta, se ela volta com esse ex-namorado, pode não dar certo mais, porque ele já está às vezes dependendo em outra sociedade, né, em outro grupo é. de amigos, muda totalmente. E mesmo se não separar, você vai casar com uma pessoa, mas você não vai manter o casamento com aquela mesma pessoa.
E aí, Hum. é porque ela vai mudar, né? E aí, o que é interessante é que você busque a autoconsciência, porque assim, a única coisa que de fato pode ser estabilizada, ela tem a ver com a tua vocação, com o teu interesse de vida, né? E aí, seria um exercício do tipo, o que eu vou entregar na hora da minha morte? Quais valores e quais características eu quero que as pessoas é, vejam de mim? Então, é um exercício de uma vida inteira isso, né? Então, assim, o que que você vai entregar para a morte? O que você vai entregar na hora da morte? Ah, eu quero ser lembrado como uma pessoa inteligente. Então, você tem que fazer um exercício da inteligência para que essa característica ela esteja estável no momento, né? Então, assim, a imagem ela não condiz com a realidade, sobretudo as imagens negativas. Então, títulos autopejorativos, fujam disso. Isso aí só gera sofrimento e doença. Eu sou burro. Não tem coisa pior para aprendizagem do que acreditar que é burro, né? Eu sou burro, sou desajeitado, não gosto de ler, eu nunca gostei de ler, então eu não sou um leitor. É uma maior bobeira. Você não é enquanto você não está fazendo. E se você se basear nessa imagem fixada, e se teu cliente se basear nessa imagem fixada, está feito o maior problema. Então é melhor que você desenvolva, quando vai falar em autoconhecimento, é melhor que você desenvolva a tua consciência. E desenvolver a consciência, para os filósofos antigos, é assim, um filósofo, um psicólogo, uma pessoa consciente, é aquela que tem ciência da morte. E o que que é ter ciência da morte? É ter a ciência de que você tem um tempo limitado. E esse tempo limitado faz com que você tenha muita seriedade nas coisas que você vai escolher para essa vida. Então eu vou escolher tal coisa. A partir do momento que você tem essa noção da morte, você tem essa noção de seriedade, que as coisas vão acabar e que você precisa escolher muito bem, nessa hora você tem uma posição de adulto e você começa a controlar a tua vida e não deixar que a vida te controle, né? Que é diferente de uma criança. A criança não tem essa percepção e aí então ela está completamente controlada. Os pais escolhem tudo por ela, fazem tudo por ela, e ela não tem essa percepção. Já o adulto não. O adulto ele tem a percepção de que o tempo das coisas é finito e que as coisas acabam, e exatamente por isso ele escolhe aquilo que vai e aquilo que fica, e ele faz um exercício de consciência, de se manter lúcido e de se manter aquele caminho que ele quer trilhar. Então isso é muito importante. Não sei se a gente já conversou a Matheus, respeito. Oi. Matheus, é daí que vem essa cultura que a gente até brinca nos enterros, basta morrer para se tornar santo. Que existe, na hora do velório, aquela cultura de que precisa reverter a imagem negativa do morto para Mas que ele. isso Ah, daí, Adriana, Nelson Gonçalves escrevia a respeito. Isso daí é um pouco de canalice do brasileiro, entendeu? É uma cultura canalha e medíocre do brasileiro, porque assim, ó, na morte todo mundo vira santo, sabe por quê? Porque é uma forma de eu olhar para a mediocridade do falecido e atenuar a minha mediocridade, entendeu? Então eu olho para a pessoa morta e falo assim, coitado, mas não sei o quê. Isso daí não é por bondade de coração que eu faço, não. Normalmente, isso aí é por anuência comigo mesmo. Sabe aquela coisa do Jorge Amado, da Gabriela? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, sou Gabriela? Sabe sei. aquela coisa que depois virou letra de música? É o mesmo movimento. Se você quiser saber sobre isso daí, você tem que ler o Machado de Assis. Essa mediocridade básica que todo brasileiro tem e que é cultural, né? Ela tem a ver com isso que eu estou falando da imagem e tentar reverter na hora do velório, mas não pense que é uma coisa só boa, não. É porque é uma coisa boa, né? Olhar para o morto com compaixão e tentar buscar as coisas boas é de fato algo bom. Mas a maior parte das vezes não é feito por esse motivo, mas é feito porque eu olho para ele e tento atenuar as coisas na esperança de que eu possa validar a minha própria mediocridade. É no destino fatal do outro que eu consigo validar a minha mediocridade, entendeu? Então precisa tomar Entendi. cuidado com isso nesse sentido que eu estou falando. E o brasileiro Uhum. faz isso mesmo. Ó, o brasileiro faz duas coisas. Quando o marido e a esposa separam, imediatamente a imagem é a imagem do carrasco, assim, né? Então o cara largou da mulher, nossa, ele fala todos os podres da mulher. Mas, meu, se ela é tão ruim desse jeito, significa que você é muito burro de ter ficado com ela, né? Isso significa Exato. outra coisa, que você tá mentindo também. Significa que você está mentindo. Uhum. Você está mentindo porque você está tentando impugnar sobre a pessoa um rótulo de coisas ruins, assim. Você percebe como que tem esse movimento mesmo? E essa coisa do velório é exatamente assim, dizer as coisas
tem a ver com essa mediocridade. Quando o casal separa e um sai falando mal do outro, ou quando tem uma briga e você sai falando mal de uma pessoa que anteriormente você gostava, no fundo o que você está fazendo é tentando validar a tua mediocridade, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso. E aí tem a Nelson Gonçalves, tem aquele negócio que eu falei, que ao morto tudo se perdoa. Eu acho que eu já contei isso para vocês. O cara lá era dono de terras, dono de fazendas, engravidou a empregada, bateu nos filhos, não sei o quê. E aí, na hora, o filho dele descobriu que era ele que tinha engravidado a própria empregada, e aí ele pega e dá um tiro na cara, assim, ele se suicida, dá um tiro na cabeça. Mas antes de se matar, ele fala isso. Ele fala assim, ao morto tudo se perdoa. E aí vocês também vão me perdoar. Quer dizer, ele olha para aquela mediocridade brasileira. E aí o texto é genial porque ele encerra falando exatamente assim: os cunhados, os homens assim da família, eles são tão medíocres quanto o cara que morreu. E aí eles estão conversando, eles olham para a menina grávida, olham para o cara morto no velório, isso, né? E fala assim, pô, mas também, né? Ela é toda gostosinha, dá um caldo, né? E o outro fala assim, puta, que mancada, hein? E aí, quando você pensa, né, ó, um lapso de lucidez, né, o cara falou que mancada quer dizer que ele vai ter uma voz moral. Aí ele fala assim, que mancada, hein, ser descoberto. Eu nunca teria sido descoberto. Quer dizer, não tem moralidade nenhuma. Ele não percebe que foi uma mancada a ação, mas ele percebe assim, puta, foi pego. No Brasil tem várias coisas que remetem a isso. Aquilo assim, vergonha é roubar e não poder carregar. Já escutaram, né? A vergonha é roubar e não poder carregar. O que significa? Que a vergonha não está em roubar em si, mas tem que fazer uma coisa e ser descoberto, que é aquela coisa do velório. A questão da autoimagem não é a autoimagem em si, mas é ter uma autoimagem e ser descoberto por ela. E tem uma coisa que é muito gostosa, porque vocês colocam, ainda mais na sociedade atual, vocês colocam numa posição de vitimismo, e nessa posição de vitimismo, você começa a justificar as coisas. Então você fala assim, eu sou preguiçoso, por isso eu não consigo entregar um trabalho da faculdade em dia. Aí é óbvio, né, vai ter cobrança, o pessoal vem de cima, tua nota tá ruim, mas você, mas é assim que eu sou preguiçoso. Então, ao invés de tentar corrigir aquela circunstância, você consolida ela numa imagem e depois você ainda usa essa imagem para tentar buscar empatia no outro, porque como no Brasil todo mundo é mais ou menos medíocre mesmo, a pessoa vai olhar para aquela imagem e vai passar a mão na cabeça e falar assim, ele é preguiçoso, meu também, só em tentar 1 a 1. Ao invés de tentar isso em outros países, como nos Estados Unidos, isso jamais é aceito. Se uma pessoa faz uma coisa dessa, o outro vai cobrar. Não, porque eles têm aquela ideia de uma espécie do valor pessoal. Lá, eles valorizam muito a pessoa que é chamada self-made, que é aquela que se faz sozinha, assim. Nasceu pobre, era órfão, não sei o quê, e aí cresceu na vida, fez uma família, conseguiu dinheiro, conseguiu as coisas. Esse tipo de história com o americano é o tipo da história da vida, assim. No Brasil, é o contrário. É o cara que nasce todo fodido, tem um monte de coisa, e ele dá uma sorte. A gente admira a sorte. O sonho do brasileiro é ganhar na Mega Sena, né? O sonho do americano é construir o self-made. Tem um filme, acho que é é do Will Smith, Em Busca da Felicidade. A Procura da Felicidade, eu acho. Procura da Felicidade, né? Meu, assistam esse filme. Essas referências que eu dou para vocês de filme não são referências à toa, mas são referências de quadros de psicologia mesmo. Ajuda vocês a entender isso que eu tô falando. O cara faz um investimento, ele é um empreendedor, ele faz um investimento, ele se lasca, a esposa dele abandona ele com o filho, ele tem uma vida zoada mesmo, ele passa fome, mora na rua, e o filme inteirinho ele fica tentando mudar aquilo. Olha só, se ele tivesse uma autoimagem consolidada, ele ia falar alguma coisa assim, eu sou pobre, eu sou preto, eu sofro tal coisa, então nada do que eu fizer vai adiantar. Ou seja, ele se colocou fadado ao destino, porque ele fez uma autoimagem. Mas ele não faz isso, Eu ele acho faz o que a contrário. frase dele que determina o filme é quando ele pergunta o que você faz e como você faz, né? Exatamente. É interessante, não é como você conseguiu isso, mas o que você faz e como você faz. E está muito ligado, que eu tenho visto nos últimos tempos, a questão de as mães brasileiras têm reclamado de ter que fazer a lição para o filho. E é interessante que quando eu estive nos Estados Unidos, eu verifiquei que as crianças, conseguindo ou não, elas têm que procurar a resposta dos exercícios, e os pais americanos não fazem a lição para o filho, né?
e entender que eles são capazes de fazer. E a nossa cultura a escola mandou lição para que eu faça, e não para que o meu filho faça. São O visões brasileiro não totalmente sabe o diferentes. que é, ele não sabe o que é ajuda. Se você pede ajuda para uma pessoa, você fala, o que você está falando para ela é faça por mim tal coisa. E isso muda, faça por mim tal coisa. Isso muda a forma que a pessoa tem disposição. Então, quando vem a lição de casa, a criança fala para a mãe, mãe, me ajuda. No fundo, o que ela está falando é, mãe, faça por mim. E nos Estados Unidos ninguém faz nada por ninguém. E fala, nossa, mas como eles são individualistas, não é porque isso forja o caráter, isso deixa a pessoa mais forte. Se você tira isso da pessoa, você está tirando dela as ferramentas pelas quais ela vai ter condição de mudar o necrológio dela, que ela vai ter condição de mudar aquela imagem que fica depois que ela morre, né? O necrológio é aquele negócio que é publicado no jornal, se morreu fulano de tal, pai de tantos filhos, ele era uma pessoa boa, fez tal curso, fez tal faculdade, ou seja, a história da pessoa, a imagem dela só está consolidada na hora da morte, né? Mas antes disso, ela tem força para lutar, mas tem pessoas que já morreram em vida. E essas pessoas que morreram em vida são aquelas que vão ter problemas psicológicos mais sérios, porque daí elas vão acreditar em coisas fadadas e deterministas como se aquilo fosse verdade, quando na real não é. Então, quando eu falo para vocês de temperamento, não é para vocês se apegarem numa característica boa ou ruim e acreditar que tem aquilo, porque pode ser que você não tenha aquilo, e pode ser inclusive que você está se auto-enganando. Então, esse filme aqui ele mostra exatamente essa coisa. O que o personagem do Will Smith é baseado numa história real, né? Baseado num caso real, que provavelmente é desse senhor aqui. Ele é um empresário de sucesso, empreendedor. É o Chris Gardner, é esse mesmo, Chris Gardner, né? Que é esse senhor aqui. O que o Chris Gardner... e aliás, quando vocês assistirem o filme, tomem aquilo por verdade, assim, todos os filmes que são para forjar a nossa percepção da realidade a partir de uma ficção, você não pode ficar procurando olhar a estrutura narrativa ali. Ah, é o Will Smith. Não, não é o Will Smith. Nesse caso aqui é o Chris Gardner. Você tem que olhar para ele como se fosse o personagem e entender aquela história como uma possibilidade real, porque daí você aprende a incorporar isso na tua personalidade, no teu significado. Quando você tiver um cliente, você consegue matar a pau, assim. O cliente vem com um discurso de que não adianta fazer nada, que ele está perdido, etc. Você consegue entender. Você fala assim, não, o cara está preso numa imagem e não na possibilidade real da consciência dele. Então, o Chris Gardner, ele desenvolveu a consciência, ele chegou no ponto que ele falou, eu tenho um filho, eu tenho uma responsabilidade, e se eu parar no tempo, meu filho vai sofrer. Então, eu não aceito isso para mim, não aceito isso para meu filho, eu vou dar um jeito. E ele continua, continua. Quando ele morrer, a gente vai poder olhar para ele e falar assim, pô, esse cara era determinado. Mas hoje eu não posso falar, porque amanhã pode ser que dá uma louca nele e ele decide gastar todo o dinheiro com bebida, com qualquer coisa assim, e fale, entendeu? Olha só como é que essa coisa da imagem no brasileiro é impregnada, né? Procurem depois, façam um exercício de procurar quantos vencedores do Big Brother Brasil faliram. E vocês vão ver o seguinte, todos, ou a maioria deles faliram, tá? Todos os ganhadores de Big Brother Brasil falem. E aí, as explicativas que a gente tem aqui no Brasil são explicativas do tipo assim, é porque o brasileiro não tem educação financeira. Não tem a ver com isso. É porque o brasileiro tem a ver com modelos estáticos. Então, você ganha em Big Brother, você faz uma imagem do tipo assim, agora eu sou rico, não preciso mais fazer nada, porque agora eu sou rico. E o resultado é que você quebra, porque as situações da vida são circunstâncias, elas não são destinos consolidados. Você só consegue ter o destino consolidado na hora da morte, que é quando não tem possibilidade mais de mudança, né? E aí o sujeito quebra. Ele não é empreendedor. Ele não é empreendedor porque ele não acredita que ele tem que desenvolver a característica. O cara rico não é o cara que está momentaneamente rico, mas é o cara que tem a consciência da necessidade da riqueza, percebe? E é exatamente nesse sentido que a gente tem que falar sobre os temperamentos. Bom, voltando, né, a gente abriu um parênteses, mas isso é muito importante que vocês vão usar na clínica depois, e essa consciência nem todos os psicólogos têm, né, é algo assim que advém da filosofia, mas que é fundamental para você entender a alma do brasileiro, é fundamental para você entender a alma do teu cliente e como ajudar ele, né, e é fundamental para entender esse tipo de estrutura, por que as coisas acontecem como acontecem. Quer ver? Do mesmo jeito que essa coisa da riqueza do Big Brother acontece assim, a nossa política também é desse jeito. A gente tem uma imagem que é a seguinte, político não presta e não adianta votar, porque isso está consumado, está consolidado.
Resultado, nenhum brasileiro tem um engajamento político adequado. E quando começa a ter, que é o que está acontecendo agora, né? Está tendo a maior polarização, direita contra esquerda, Lula, Bolsonaro, isso é ótimo. Precisava ter isso por mais um tempo, mais uma década, para depois que passasse essa polarização, as pessoas adquirissem consciência. O primeiro movimento, quando você vai adquirir consciência, é o movimento da revolta mesmo. A nossa personalidade ela tem camadas motivacionais. As primeiras camadas motivacionais são relacionadas ao crescimento. A gente fala as coisas, a gente quer crescer. O bebezinho quer crescer. Quando ele tá quando a gente está na fase da infância, aí a gente tem a camada do afeto. A gente fica preso na afetividade. A gente quer agradar. É lógico, você é uma criança, é pequena, você tem que agradar, porque senão você morre de fome. Quando a gente vai para a adolescência, a gente começa a descobrir a nossa força, aí a gente vai para a rebeldia. Então a gente quer fazer motim, a gente quer quebrar, a gente quer romper, porque quer montar a nossa própria identidade. E depois, quando a gente vai para a vida adulta, essa rebeldia não é mais necessária, porque você já tem consolidado e estabilizado os valores, né? Então você não precisa mais ficar batendo cabeça, ficar com rebeldia, fazendo rebelião, fazendo revolta, né? O que nós estamos vendo agora na política seria uma adolescência política no Brasil. Esse negócio de polarização, discussão, é porque as pessoas estão começando a desenvolver a consciência, e isso é ótimo. Quer dizer que a gente vai romper com essa ideia de imagem. E, embora isso esteja acontecendo, e que as pessoas vão ganhar essa consciência, né, ainda tem aquela coisa da imagem. Quem defende Bolsonaro tem uma imagem dele, ele é o mito. Quem defende o Lula tem uma imagem dele, ele é o, sei lá, qual que é a imagem. Eles não são isso, eles são seres humanos. Eles podem fracassar, eles podem errar. Eu só posso ter uma imagem de uma pessoa depois que ela morre. Durante toda a vida ela tem possibilidade de mudança. Mas, então, assim, são erros naturais, mas que mostram que a população está se desenvolvendo. E isso é muito bom. É melhor ter um modelo de rebeldia do que um modelo de aceitação afetuosa, que era um antigo, né? Ele é o político, ele é a autoridade, então eu tenho que gostar dele, eu não posso reclamar, porque senão ele não me dá as coisas. Esse modelo coloca a pessoa em subserviência total. Aí ela passa a servir como uma criança também serve. Ficar guiado pelas emoções significa estar sob o controle dos outros. Se eu sou muito emocional, se eu sou muito reativo, eu vou estar sempre sob o controle dos outros. Mesmo que seja algo assim, professor, mas eu brigo com as pessoas, você ainda está sob controle. Qualquer um pode te irritar e tirar você do teu centro. E o teu centro, nesse caso, é buscar quais valores você quer apresentar na hora da morte. É isso que é o centro da consciência. É você estar ciente de que você tem um tempo limitado e que você tem algo a construir. Sem isso, você perde o sentido da vida, você perde a quarta camada lá que eu estava falando da filosofia, né, que é a camada humana. Você não consegue ser uma pessoa de honra ou de valor, porque você não tem objetivo, e aquilo é muito transitório. Então você é parcialmente valoroso, né? Eu sou valoroso, mas eu também dou uma fugida de vez em quando. Então quer dizer que você não é. E você, inclusive, fica alimentado pelos apetites animais, né? A tua personalidade vai crescer descoordenada, você vai ter uma personalidade ruim, e você vai ficar alimentado pelos apetites animais. Então, eu tô com fome agora, eu como, eu tô com medo agora, eu brigo. Você não consegue manter uma relação de longo prazo desse jeito, né? E aí você perde o sentido para a vida, você acaba perdendo a tua humanidade. Mas isso dá uma discussão, assim, para um curso inteiro. Então, a gente precisa voltar nessa coisa do traço do temperamento, né? O que o Habermas ele tinha como objetivo era exatamente descrever essas dimensões básicas do temperamento e determinar em que grau a hereditariedade e o ambiente contribuem para o desenvolvimento dos traços temperamentais. Então, assim, o ambiente não contribui absolutamente em nada, hoje já se sabe disso, é muito difícil mudar o temperamento, né? Precisa ter um esforço grande da pessoa, é mais fácil que você adapte a tua personalidade ao teu temperamento e tenha boas virtudes com isso, né? E a hereditariedade, ela ainda é desconhecida. Não quer dizer que dois pais do tipo colérico vão ter tendência maior a ter filho do tipo colérico. Então, essas variações de temperamento, elas são quase aleatórias na população. Com certeza há algum tipo de hereditariedade, mas ela deve ser multifatorial, de tal forma que isso pode variar, né, em todas as populações. O que se percebe é que existem tendências que são marcadas dos povos. Então, se eu comparar o povo brasileiro, o povo latino, com o povo asiático, sobretudo o japonês, eu vou perceber que o brasileiro ele tem uma tendência mais sanguínea e o japonês tem uma tendência mais melancólica.
Isso mostra que, e aí tem tanto um esforço cultural quanto tem um pool gênico ali, né? Todos os japoneses, eles têm a genética mais próxima do que a gente tem com relação a eles, né? Então, e todos os brasileiros têm a gente, no Brasil todo mundo é meio parente, no Japão todo mundo é meio parente lá, né? E todos os brasileiros têm uma tendência genética mais próxima do que todos os japoneses, né? Então, essa tendência genética dos povos, elas marcam alguns traços mais característicos de determinados temperamentos. Então, isso revela que, de fato, tem uma certa hereditariedade geral, mas os mecanismos exatos ainda não estão descobertos, né? Então, Hymas distinguiu 3 dimensões, não são 3 tipos, mas 3 características de temperamento, baseando-se nas considerações teóricas do Kant, do Gross e do próprio Wundt, né? Além dos dados do estudo empírico que ele teve no laboratório. As 3 dimensões são essas aqui, e essas 3 dimensões, nos seus diferentes níveis, é que vão caracterizar os 4 temperamentos da antiguidade. Então, a emocionalidade, os antigos chamam de umidade, né? Relacionada à sensibilidade ou excitabilidade das emoções. Então, assim, o sanguíneo, ele é muito úmido, não tão úmido quanto o fleumático é. Ele é muito sensível e ele é muito excitável, dá risada fácil, fica bravo fácil, né? Exatamente por conta dessa umidade, o aspecto emocional é muito alto. A atividade, que diz respeito ao comportamento operante propriamente para fora, né? Como o organismo opera no ambiente, isso tem a ver com uma espécie de energia. Os temperamentos com menos emocionalidade, eles tendem a ser mais ativos. Colérico e melancólico, eles têm mais atividade, exatamente porque eles não perdem tanta ação para o sensível, né? Eles têm mais possibilidade de foco. E ele caracterizou também o funcionamento primário e secundário, que se refere ao aspecto temporal do comportamento no processo psíquico, o quanto tal característica perdura, né? O quanto aquilo marca a pessoa e perdura com o passar do tempo. Essas dimensões, então, são consideradas também nos seus polos opostos e deram origem à tipologia de Hymas, composta por 8 tipos de temperamento. Os 8 tipos são esses aqui: amorfo, apático, nervoso, sentimental, sanguíneo, fleumático, colérico e apaixonado. São variações dos tipos que a gente já conhece, né? Então, mesmo dentro dos temperamentos antigos, eu tenho 3 subtipos para cada temperamento, num total de 12 tipos de temperamentos, né? O que os autores perceberam é que existem variações mesmo dentro do próprio temperamento. E aí ele conseguiu caracterizar com esses nomes aqui. E tem a ver muito com as variações internas do próprio temperamento, né? Então, o Hamas é considerado um teórico importante na área do temperamento, pois desenvolveu o primeiro estudo empírico experimental sobre o tema. As dimensões do temperamento, principalmente com relação à atividade e à emocionalidade, ganharam alta popularidade e estão incluídas nas ferramentas de temperamento atuais, né? A emocionalidade e a atividade até hoje são utilizados para avaliar o temperamento da criança, logo na primeira infância. A notoriedade dele também é devido ao envolvimento das famílias, dos pais e dos filhos nos seus estudos. Ele fez um estudo de larga escala, pegou mais de 500 famílias e avaliou o pai, a mãe e o filho para poder tentar localizar essa hereditariedade. E com isso ele fez um mapeamento, assim, um registro das famílias. Então, é especialmente o mais interessante, foi o trabalho de uma vida inteira, né? O tempo todo entrevistando e acompanhando as pessoas. Os pais, ele entrevistava e acompanhava com evidências da história, e os filhos, ele acompanhou em follow-up, que é acompanhar a criança ano por ano e ver ela crescendo, para ver como que o temperamento se estabiliza. Esse tipo de estudo follow-up é muito difícil de fazer, porque precisa que o pesquisador fique engajado com aquilo por anos e anos, né? Tem estudos de follow-up de 10 anos, 20 anos, que você pega uma criança e acompanha ela crescendo, né? Isso é muito difícil de fazer, mas o resultado que gera é muito importante. E aí, isso possibilita as informações que a gente tem sobre a hereditariedade e o temperamento. O segundo autor dessa área mais empírica é o Kretschmer, né, que é um psiquiatra alemão. Desenvolveu a teoria do temperamento baseada nos estudos e pesquisas tentando relacionar o biotipo físico com a propensão certa do tipo de doença e do temperamento, né? Esse estudo aqui advém da ideia de que a gente carrega no nosso corpo os caracteres comportamentais também. Então, pelo tipo do corpo, eu sei o caractere comportamental. Há alguma correlação.
Então, o sujeito que tem uma tendência a um temperamento, uma personalidade acumuladora, tem uma tendência a ter sobrepeso também, né? Isso porque ele reproduz aquilo que ele tem na personalidade, na ação dele, né? De aquisição. Ele tem uma tendência aqui à aquisição das coisas. Mas essa correlação, ela é transitória também, né? E aí, são vários os autores. Tem um autor de uma abordagem chamada bioenergética, que é o autor da psicanálise, né? Que é o Reich, e o Reich vai falar essa coisa. Na psicologia, certos aspectos da terapia reichiana são, inclusive, desacreditados, porque eles realmente relacionam o tipo da pessoa com a personalidade e desqualifica testes psicológicos, basta que você olhe para a pessoa. Isso daí foge um pouco da análise funcional mesmo, né, da propensão das coisas. Além do Reich, tinha um estudo mais antigo da psiquiatria chamado frenologia, que pelos formatos do crânio eu saberia. Esse tipo de estudo, ele tem alguma relação com a realidade, embora não muito bem demonstrada, mas ele foi utilizado para embasar práticas humanas muito terríveis, assim. A frenologia foi utilizada para embasar, por exemplo, a escravidão. Acreditava-se que a cabeça, o crânio da pessoa, da etnia negra, né, afrodescendente, tinha determinadas características e faziam com que ela tivesse mais propensão à obediência. Então isso é um absurdo, né? No filme Django Livre, tem um personagem lá antagonista, né, um vilão, que é o Sr. Candy, da fazenda Candyland, que ele exatamente justifica a escravidão por isso. Ele cata um crânio lá e começa a falar sobre a frenologia. Isso foi utilizado na antiguidade. E advém da Alemanha, essas ideias tem a ver com um pouco da cultura deles lá também, né? Essas ideias de ter uma relação com o corpo. A questão é que isso pode ser usado de uma forma muito catastrófica, né? No governo nazista, do Hitler, os mesmos tipos de estudos eram utilizados para classificar quem era digno, ariano, né, quem não era, os judeus. Então isso fazia perseguição. Então assim, sempre que a gente vai com essa coisa de biotipo físico relacionado ao tipo da pessoa, precisa acender uma luz de alerta para que a gente não cometa esse mesmo erro, mesmo sem querer, tá? E isso é muito mais presente na psicologia do que vocês imaginam. Tem pessoas que correlacionam os fenótipos com a inteligência, por exemplo. Que a pessoa loira de olho azul tende a ser mais inteligente do que o latino, que tende a ser mais inteligente do que o afrodescendente do negro, que tende a ser mais inteligente do que o asiático, sei lá. Esse tipo de estudo existe. Tem um monte de gente fazendo esse tipo de coisa. Isso aí esbarra com a ética, assim, direto. Então, tem que tomar muito cuidado, inclusive, para a gente não endossar esse tipo de conversa. Sobretudo porque daí você começa a desumanizar os outros, né? Você não olha a pessoa pela propriedade real dela, mas pela aquela imagem. Eu acabei de falar para não fazer isso, para não olhar o outro pela imagem, pela característica consolidada e impossível de mudança, né? Bom, mas aí então é isso que ele fez. A partir dos dados, ele distinguiu 3 temperamentos, que são esses aqui. O esquizotímico, né? Caracterizado por indivíduos astênicos, reservados, apresentando emoções que oscilam da irritabilidade à indiferença, rígidos nos hábitos, nas atitudes, com dificuldades de adaptação e propensos à esquizofrenia. Teria a ver um pouco com traço melancólico ou fleumático, né? Traços frios, assim. E tem a ver com o tipo reichiano também. Tem o tipo esquizoide dele, o tipo esquizoide, que tem a ver com temperamento também. Tem uma redescoberta assim, desses tipos reichianos, está na moda, está em alta, e aí as pessoas que estudam isso, elas têm 5 tipos lá. Se vocês olharem, esses tipos têm a ver com a ideia do temperamento, mas eles tentam aplicar na forma do corpo. Bom, o ciclotímico, caracterizado por indivíduos rotundos, né, volumosos, com emoções que variam de alegria à tristeza, felicidade de estabelecer contato com o ambiente, são mais realísticos em suas visões e propensos ao distúrbio maníaco-depressivo. E os isotímicos, indivíduos atléticos, tranquilos, com pouca sensibilidade, modestos nos gestos e nas imitações,
com dificuldade de adaptação nesse ambiente, propensos à epilepsia. Então, assim, esses modelos, eles caíram, né? Tem alguns estudos modernos que tendem a seguir essas linhas, mas parece que isso não se sustenta. Então, isso acabou decaindo. E, por fim, o próprio Pavlov, que é aquele psicólogo relacionado ao behaviorismo, né? Ele veio da Rússia, começou a desenvolver os seus estudos, aqueles que vocês viram lá no laboratório de Pavlov, a partir do século XX, e foi o primeiro teórico a realizar um estudo sobre o temperamento em laboratório e propor uma tipologia baseada no sistema nervoso, porque daí ele conseguia observar o comportamento do cão e depois utilizar formas de inspeção do tecido neural do cachorro, né? Então ele conseguia, de fato, fazer essa associação fisiológica. Os resultantes dos estudos deles foi que existem diferentes configurações das 4 propriedades fundamentais do sistema nervoso central dos cães, né? Força de excitação dos neurônios. Então, quer dizer, diante de um mesmo limiar, se vocês lembrarem do comportamento reflexo, lá na análise experimental do comportamento, né? Ela possui 3 leis do reflexo. Essas 3 leis do reflexo, elas refletem as 3 características do funcionamento do sistema nervoso como um todo. Então, a primeira lei é a lei da intensidade e magnitude. Quando eu aumento a intensidade de um estímulo, eu aumento a magnitude da resposta, naquele padrão SR, né? No neurônio é a mesma coisa. Se eu aumento a estimulação no neurônio, eu aumento a magnitude da resposta do neurônio. Tem a lei do limiar, que eu preciso atingir uma estimulação mínima para o neurônio disparar. É aquela lei do tudo ou nada, né? Ou o neurônio funciona ou não funciona. Precisa atingir esse limiar, que é uma intensidade mínima, e tem a lei da latência, que o neurônio ele dispara e dispara de novo com um determinado tempo, e esse tempo é que eu chamo latência. É o tempo entre o estímulo e a resposta, e o tempo entre uma resposta e uma nova resposta estimulada. Eu chamo isso de latência. Então, aqui, quando eu falo em força de excitação, eu estou considerando essas leis. Estou considerando que a latência do organismo pode ser mais baixa, que o limiar pode ser mais baixo e que a magnitude da resposta pode ser mais alta diante de uma intensidade um pouco mais baixa. Então, força de excitação neural no sistema nervoso, força de inibição, equilíbrio e mobilidade do processo nervoso. E ele explicou as diferenças dos indivíduos como respostas de processos de condicionamento. Há uma predisposição inata a esse condicionamento, né? E como se fosse uma resposta respondente inata, mas que você pode contracondicionar isso, você pode condicionar isso de outras formas. Mas seu sistema nervoso, ele não vai mudar. É aquele aspecto exatamente aquele aspecto da mineralogia, né? O sistema nervoso é assim. E aí o Pavlov distinguiu os seus estudos experimentais com cães, né? Ele fez isso com cachorros, 4 tipos de temperamento possível no sistema nervoso. E aí, por analogia, né, se o cachorro tem isso, e ele é um mamífero, e o ser humano tem um parentesco com o cão, é um mamífero também, então se o cão tem isso, o ser humano também tem. Tá? Então, as pesquisas com animais, normalmente elas funcionam com esse raciocínio análogo, né? Então, ao demonstrar no cão, ele também tenta demonstrar nos seres humanos a mesma coisa. E ele chegou a 4 tipos de sistema nervoso. Sistema nervoso forte, equilibrado e móvel, seria o sistema sanguíneo. Sistema nervoso forte, equilibrado e inerte, seria o sistema nervoso colérico. Sistema nervoso forte, não equilibrado, não, desculpa, o forte e inerte seria o melancólico. Sistema nervoso forte e não equilibrado seria o colérico. E o sistema nervoso fraco seria o fleumático, né? Aí tem as definições aqui. O tipo de sistema nervoso pode ser fraco, aí melancólico, né? Quer dizer, o que ele está chamando de sistema nervoso é o seguinte: a excitabilidade, ela não vai ter uma resposta neural tão alta, né? Por isso ele é fraco. Então, eu tenho um estímulo, eu tenho uma resposta proporcional, a uma certa proporcionalidade. Mas nos melancólicos eu percebo que esse estímulo aumenta a intensidade e a magnitude não aumenta tanto assim. É isso que ele está chamando de fraco. Então, ele consegue tolerar uma carga emocional muito grande sem ter uma resposta imediata para fora, né? Então, ele consegue processar aquilo no meio interno sem ter aquela resposta. É a característica da frieza da antiguidade. O sistema nervoso ele pode ainda ser forte, não equilibrado, no caso dos coléricos, significa que ele pode não ter um senso de proporção. Então, eu tenho um estímulo
com uma intensidade tal, e a magnitude ela pode ser muito alta, seria o contrário do melancólico, né? Enquanto o melancólico, aquele padrão intensidade e magnitude, ele é descompensado de forma que a intensidade ela vai ser mais alta do que a magnitude da resposta. No colérico seria o contrário. A intensidade ela pode não ser tão alta assim, a magnitude da resposta vai ser alta. Então ele responde com apetite irascível de forma muito mais alta a um estímulo, né? Aí eu tenho aqueles que são equilibrados, quer dizer que há proporcionalidade entre intensidade e magnitude, no estilo móvel, que seria o sanguíneo. Então, eu tenho uma intensidade tal, eu tenho uma magnitude que acompanha, mas isso é variável, então é móvel. E eu tenho o equilibrado inerte, eu tenho uma intensidade, uma magnitude, mas que aquilo é constante, né? Então, esses seriam os tipos de sistema nervoso relacionado. Forte ou fraco aqui não tem a ver com força e fraqueza de caráter, e o equilibrado e desequilibrado não tem a ver com força, com equilíbrio e desequilíbrio de caráter. Não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim, nada do tipo. Tem a ver com a funcionalidade neural. Pode ter uma resposta alta, uma resposta baixa, imediata ou não, né? E aí ele tentou relacionar isso aqui com a tipologia Hipócrates-Galeno, né? Para os 4 tipos. E isso aqui seria uma explicação mais próxima possível do nosso modelo neurológico, assim, do temperamento. Aqui eu coloquei a questão do comportamento respondente para entender que diante de um estímulo eu tenho uma resposta e aí eu tenho uma certa propensão, né? Estímulos de intensidade A devem conduzir respostas de intensidade A. Há uma proporcionalidade entre intensidade e magnitude. Intensidade do estímulo, magnitude da resposta. No caso do sistema nervoso fraco, a intensidade do estímulo ela aumenta, mas a magnitude da resposta não necessariamente acompanha. Então ela aumenta, mas ela aumenta menos se comparado esse indivíduo com o indivíduo de sistema nervoso forte, né? Então seria como se ele tivesse menos, se ele fosse menos excitável. Ele é mais sóbrio, exatamente por isso. É aquilo que eu falei sobre o professor Jordan Peterson. Parece que o melancólico está triste o tempo todo, mas é porque ele está estável o tempo todo. Ele nunca vai dar uma gargalhada ou vai se descompensar em gritos, a menos que aconteça alguma coisa que realmente o chateia durante muito tempo. Então o estímulo tem que ser intenso e constante para gerar nele uma reação intensa e constante. Senão, se for um estímulo vago, vai gerar nele uma resposta vaga. No caso do colérico, aí é um sistema forte e não equilibrado. Então, não há aquela proporcionalidade aqui. A estimulação ela vai ser de uma intensidade tal, a magnitude da resposta pode ser muito acelerada. Tá? Então, pode ser uma intensidade baixa e ter uma resposta alta, emocional. Então, ele tem uma tendência a ter esse descontrole emocional exatamente por isso. No caso do equilibrado, significa que há proporcionalidade. Então, a estimulação ela ocorre com uma intensidade tal, a magnitude da resposta ocorre com a mesma proporcionalidade. Porém, nos sanguíneos isso é móvel, quer dizer que pode funcionar de forma variada, então nem sempre essa proporcionalidade vai estar mantida, ela vai ser variada. Em alguns sanguíneos isso é muito variado, então o humor dele vai ser muito variado. Um dia, um estímulo pode fazer com que ele dê uma gargalhada, e no dia seguinte, aquele mesmo estímulo pode não proporcionar aquilo. Ele não tem essa certa constância. Essa questão da constância eu chamo de intransigente, quando ele é muito constante, eu chamo de transigente, quando ele é muito inconstante. Então, esses que estão sendo chamados aqui de equilibrados são aqueles que são transigentes. Eles têm essa tendência a ter a reação equilibrada. E o inerte, que é o fleumático, que ele tem uma proporcionalidade, mas ele não tem a expressão clara, né? Então, ele entende a questão emocional, mas ele não tem aquela reação clara. Pavlov acreditava que o tipo de sistema nervoso era uma característica inata, relativamente imune às influências ambientais, então não mudava com o tempo, que é mais ou menos aquilo que a gente acredita nos dias de hoje, né? E que os 4 tipos de sistema nervoso poderiam ser relacionados aos tipos clássicos do temperamento propostos já na tipologia antiga, Hipócrates Galeno, né? Por isso ele já apresenta aqui o sistema nervoso e já coloca o nome da classificação
antiga, tá? Então ele faz uma expansão da teoria. Embora a tipologia do sistema nervoso do Pavlov tenha sido estabelecida em experimentos e observações com cachorros, ele acreditava que esse tipo poderiam ser também estendidos aos seres humanos por aquele efeito da biologia comparativa, né? Pavlov apresentou o vínculo entre as características temperamentais e o tipo do sistema nervoso. Utilizando o paradigma do condicionamento reflexo, ele introduziu medidas objetivas e psicofisiológicas nos estudos experimentais do temperamento. Ele proporcionou a primeira evidência de que as diferenças individuais da velocidade e na estabilidade do condicionamento dos reflexos estariam relacionados aos temperamentos. Isso aqui foi observado depois por outros behavioristas, assim, mas isso nunca foi sempre um assunto meio velado. Como na tipologia antiga eu tenho uma cosmovisão mais abrangente, né? Então, o Hipócrates, ele fala do temperamento, como fala da medicina, como fala das artes, como fala da filosofia, como fala da astrologia, como ele relaciona tudo com tudo, essa visão cosmológica dele é expansiva. Nos dias de hoje, ela caiu muito em descrédito, porque a nossa ciência ela faz um recorte da realidade do modelo científico. E o que foge a esse recorte, normalmente, é desqualificado, né? Então, isso acaba sendo não muito acreditado. Quando eu falo para vocês, essa pessoa é uma pessoa do tipo fogo, essa simples fala faz com que 90% dos psicólogos torçam o nariz, porque eles não vão olhar para o aspecto simbólico, mas para o aspecto científico da coisa. Então eles vão falar, obviamente o corpo dessa pessoa não é feito de fogo. Mas o Galeno, o Hipócrates sabiam disso, não era isso que eles estavam falando. Eles estavam tentando fazer um aspecto simbólico da coisa, né? Isso foi perdido. Com o passar do tempo, isso foi perdido. O Pavlov sabia disso, ele dominava essas coisas e ele tentou puxar para a ciência, né? Ele conhecia aquilo. Então tem essa primeira evidência de que os reflexos estão relacionados aos temperamentos. E aí os behavioristas eles percebiam isso também. Tem um autor chamado Fester, que era um autor pesquisador junto com o próprio Skinner, que ele fala isso nos artigos científicos. Ele fala, olha, eu começo meu estudo com 10 ratinhos, eu termino com 6. Porque 4 desses 10 ratos não se adaptam ao procedimento, eles ficam tristes, o fato de como eu manipulo eles interfere. Então, tem rato que se eu fizer mais carinho nele, ele funciona melhor na caixa de Skinner. Tem rato que se eu pegar ele de qualquer jeito, ele fica magoado. Então, o Fester fez isso, né? Ele percebe que mesmo dentro dos animaizinhos muito simples, no caso o ratinho é muito simples, o comportamento do rato, comparado com o comportamento do ser humano, é muito simples. Mas já o ratinho demonstra isso, né? Quem gosta de cachorro, quem cria cachorro, percebe isso também. Como se o cachorro tivesse ali um traço de temperamento, de personalidade, né? Quer dizer, tem alguma coisa dentro do animalzinho que, embora todo cachorro seja igual, e o temperamento do cachorro seja muito relacionado com a raça dele, né? Eu sei, por exemplo, que se eu quero um cachorro dócil, um cachorro sanguíneo, eu compro um labrador. Todos os cachorros da raça labrador, eles têm uma tendência a ser sanguíneos, né? Tem muito a ver com a raça do cachorro. Embora muito rudimentar, então, essa coisa do temperamento, da personalidade do cão, eu consigo já perceber, o ser humano consegue perceber. Então tem alguma coisa assim que vai além, né? Mas os behavioristas eles não entraram nesse assunto, dado visto a questão da ciência, do recorte da objetividade, e os psicólogos tendem a sair desse assunto também, mas existe, né? E tá lá. Bom, Pavlov então reconheceu a significância da funcional do temperamento e o papel das propriedades do sistema nervoso central na adaptação do organismo ao ambiente. E, inclusive, é muito importante que as pessoas tenham temperamentos diferentes. Isso aumenta a variabilidade comportamental, aumenta a chance de sobrevivência. Nos seus construtos, influenciaram as teorias da personalidade e os estudos de temperamento mais contemporâneos. E aí,